Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal da Oliveira Imóveis no YouTube. Para quem não me conhece, eu sou Giovanni Oliveira e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o que está acontecendo com os imigrantes aqui em Portugal, sobre a questão principalmente do governo estar notificando todo mundo a deixar o país, né? Então vamos ser bem direto no assunto do vídeo, logo depois da vinheta. Então bora lá! Então, pessoal, o governo, e eu já tinha feito um vídeo sobre isso, se eu não me engano, no mês passado ou mês retrasado, sobre estar mandando cartinhas para quem está aqui com a manifestação de interesse, né? E para quem não pagou a taxa para a renovação da manifestação de interesse, e com isso fazer então a regularização para ter autorização de residência, né? Quando eu fiz esse vídeo, a gente tinha ali o valor de 18 mil pessoas esperando para receber tal cartinha e que possivelmente seria convidadas a se retirar do país. Mas essa semana da gravação desse vídeo, provavelmente a semana que vai sair o vídeo, tivemos ali uma novidade com o governo anunciando que mais de 33 mil pessoas, e eu estou direcionando aqui meu olhar para baixo, porque eu estou vendo aqui na tela, mais de 33 mil pessoas vão ser notificadas para deixar o país voluntariamente no primeiro momento, e aquelas que não se decidirem sair de forma voluntária vão ser coagidas a saírem de Portugal, tá? Gente, é um momento onde a gente tem aqui uma definição muito clara do posicionamento do governo, né? O governo não vai mais facilitar os processos, mesmo para aqueles que estavam com o processo da manifestação de interesse ativo, né? Ou seja, o governo não tem mais a possibilidade de fazer, as pessoas não têm mais a possibilidade de fazer a manifestação de interesse. Aqueles que tinham dado entrada na manifestação de interesse até o corte dessa resolução, dessa tratativa especial do governo, ainda continuam com o processo válido. Porém, mesmo os que estão com processo válido, o governo tem ali tentado dificultar ao máximo o processo. E quando eu falo dificultar, eu posso ser mal interpretado por algumas pessoas por acharem que eu estou sendo pró-governo, mais de direita, alguma coisa do gênero, e não necessariamente isso, né? Eu sou imigrante, claro que eu tenho que ter um pensamento mais voltado para a esquerda, mas é pelo simples fato de que antes, bastava você estar trabalhando que mais ou menos já estava valendo ali para ter a autorização de residência sendo aprovada. Sendo que, por lei, os critérios são mais rigorosos, né? São pelo menos um salário mínimo para você, mas meio salário adicionalmente se você tem um cônjuge ou é responsável por uma pessoa acima de 18 anos, né? Mais 30% do salário mínimo se você é responsável por menores de 18 anos até 21, em caso de pessoas que estejam cursando o ensino superior. Ou seja, você tinha que ter uma renda interessante para provar que você conseguia viver aqui sem depender do governo daqui a alguns meses, né? Cair ali numa situação de fragilidade que tem que pedir auxílio para o governo. E isso na prática está na lei, né? Na teoria está na lei. Na prática não estava sendo muito empregada. Tanto que durante a época da pandemia, que cá já estava o Giovanni, a gente teve muito processo sendo aprovado online, automaticamente, sem nenhuma verificação de novos documentos. Ou seja, a pessoa já podia estar num estado que ela não teria condição de se bancar sozinha e mesmo assim mantinha o seu vínculo da autorização de residência válido. Então o governo agora, de novo, não é que ele está sendo mais radical, ele só está usando para valer o que ele tem ali escrito como lei, como decreto, como regras gerais do processo. Pelo menos essa é a interpretação que eu faço do documento, do posicionamento do governo, tá? Brasileiros também estão sendo notificados, a gente tem mais aqui na reportagem falando mais de 5 mil brasileiros sendo notificados. Outras nacionalidades tem ali uma porcentagem até bem alta também, metade dos pedidos de manifestação de interesse
no caso dos indianos, metade dela, muito próximo da metade, acima dos 40%, eu falo com total certeza, porque eu vi na reportagem também, tem o pedido negado, né? Ou seja, a pessoa da Índia que pediu autorização de residência, pelo menos metade delas tem sido negado o direito da autorização de residência a partir do processo da manifestação de interesse. Então, Portugal, ele, de novo, não acho que ele está sendo mais rigoroso, acho que ele está seguindo o que está no projeto desde o início, né? O que está na lei dos estrangeiros, a forma como a pessoa deve se regularizar no país. Isso, na minha opinião, representa algum risco para quem está aqui legal? Não, não é o caso do que a gente está vendo nos Estados Unidos, Trump revogando autorizações de residências válidas, né, green cards válidos, não é o mesmo caso, não está sendo barrado novos processos de visto para Portugal, não tem nenhuma fala sobre isso em lugar nenhum, nem mesmo o governo, então não tem nada para dificultar a vinda de quem queira estar em Portugal de forma legal. Tá? O que tem é um consenso do governo de que deve ser mais controlado essa entrada mediante a um visto e condições para o visto que faz a pessoa estar aqui bem estruturada. E nisso, gente, eu tenho que dar o braço a torcer, eu acho que o país está certo. Não acho que Portugal está errado, não acho nem que dar o braço a torcer seria a fala mais correta nesse caso, porque realmente não dá para viver num país onde tem muita desorganização, né? E começando lá em cima já na hierarquia pelos poderes, né? Depois disso só vira bagunça aqui embaixo. E a gente vê isso acontecendo de uma forma geral no país, né? Por causa da imigração em alta demanda, como aconteceu, sem muito controle, manifestação de interesse, a pessoa vinha turistar e ficava e tal, a gente viu uma depreciação do atendimento público, a gente viu uma depreciação muito grande no sistema de saúde, vagas para as escolas, de uma forma geral, nas grandes cidades também tem sido afetada. Então, se a gente tem um controle melhor, a gente tem uma previsibilidade do que vai acontecer no futuro e com isso dar tempo, não estou falando que vai acontecer, a gente tá em Portugal, as coisas andam num ritmo diferente, mas a gente ganha um tempo para poder, com essa previsibilidade, analisar os números e tentar se preparar. E eu acho que isso é o que o governo atual vem tentando fazer, tá? Não vou colocar méritos aqui, não vou colocar a questão de ordem, se é correto, se não é correto, se é papo de esquerda, se é papo de direita. Eu acho que o país está, assim, tomando as rédeas de uma coisa que estava muito desorganizada, muito fora do controle, e que agora a gente vê as coisas se ajeitando, tá? Pode ser visto para alguns como uma piora, né? Uma das principais associações de auxílio ao imigrante fez umas declarações mega fortes, falando que Portugal virou uma prisão a céu aberto, que os imigrantes, de uma forma geral, não têm a liberdade, né, de se regularizarem, mas eu não vejo bem por aí, né? Eu sou imigrante, eu fiz o visto para vir para Portugal, eu tive uma dificuldade de fazer o processo do visto, vim com o visto para cá e ver a pessoa vindo aqui, só pegando avião e vindo e tentando se ajeitar e logo depois já tendo que ter auxílio do governo, é um pouco frustrante, tá? É um pouco frustrante por quê? Porque a gente vê as pessoas cometendo erros que elas poderiam evitar. E é por isso que eu gosto de fazer os vídeos, por isso que eu criei a Oliveira Imóveis. Dá para dar essa base de não vou falar ensino, né, mas de dicas, de forma geral, de dicas para as pessoas se programarem melhor. Porque é isso que falta muitas vezes, uma programação bem feita, estruturada, para você não correr riscos, né? Portugal continua sendo um ótimo país, continua sendo um país de muita qualidade de vida, de muita segurança de uma forma geral, com um ensino muito bom, mas se a gente deixar as coisas indo crescendo igual estavam, realmente a gente vai ver as coisas se deteriorizando e isso não vai ser legal, nem para quem está vindo e nem para quem cá está, né? Então é importante sim ter um controle. Não acho que extremismos sejam positivos, nem de esquerda, nem de direita. Eu acho que os extremismos, de uma forma geral,
eles são negativos para ambos os lados, mas ter ali o bom senso, ter ali uma coisa que flua de uma forma legal e seguir a lei já é um ótimo primeiro passo para isso, é o caminho certo, é o rumo certo para a gente ter as coisas organizadas de novo. Então, na minha opinião, o que vem acontecendo é isso. É uma reorganização seguindo a lei na prática e eliminando um mecanismo que facilitava o processo. Portugal precisa de mão de obra, sim. Portugal precisa de pessoas aqui trabalhando. Não acho que tirar a manifestação de interesse seja um problema. Só vai fazer as pessoas terem que se programar melhor, se planejarem melhor, né? E isso é positivo, não só para o país, como principalmente para as próprias pessoas, né? Imagina você vir, chega aqui, passa 3, 4, 5, 6 meses, você se arrepende e quer voltar para o seu país de origem, seja Brasil, seja Paquistão, seja Índia, seja Angola, seja qualquer lugar que for. Dá uma frustração muito grande. Às vezes você vendeu tudo, você vendeu todas as suas economias e veio para cá e chegou aqui e você, Portugal não é bem o que eu queria, bem o que eu pensava que era. Por quê? Porque faltou planejamento, faltou estudar melhor, faltou pesquisar melhor o país. Então, quando o país para de aceitar a manifestação de interesse e passa a aceitar somente o processo dos vistos, ele está obrigando as pessoas a se programarem melhor. E isso eu vejo, sim, com bons olhos, independente de partido, de direita ou de esquerda, de posicionamento, de ideologia, tá? Eu acho que realmente o país ele está indo para esse lado, para um lado de melhor organização. Eu sou uma pessoa positiva, tá, gente? Eu sou uma pessoa positiva. Então eu sempre vou ver por essa ótica. Eu não vou pensar aqui com questões políticas. Eu quero enxergar que as decisões são pensando, sim, num país melhor. Posso estar sendo ingênuo? Posso. Pode ser que a direita esteja sendo ali mais extremista? Pode. Mas eu quero enxergar com bons olhos que essa é uma atitude para que o país não perca o rumo, não saia dos trilhos, tendo um bom planejamento, e assim eu espero que seja. Vamos ver, vamos comentar. Se eu tiver que dar o braço a torcer lá na frente, em vídeos, no futuro eu vou, né, fazer isso, porque eu acredito que realmente essa decisão de encerrar a manifestação, de estar não dando, aprovando todas as autorizações em curso do processo da manifestação de interesse que tem ainda em atraso, é porque está sendo bem feito, não está sendo feito de olhos fechados, só aprovando, carimbando, aprovando todo mundo. Eu quero enxergar que isso é por um bom motivo, né? Que está sendo feita uma análise correta das informações para ver se a pessoa tem condição ou não de ter a manifestação de interesse aprovada, transformando ela, então, numa autorização de residência, beleza? Espero que esse vídeo tenha te dado ali uma ideia do que tem acontecido aqui, das últimas notícias. Fico à disposição para nos comentários vocês darem suas opiniões, nos ajudarem, e vamos para os próximos vídeos, gente. Obrigadinho e tchau, tchau.